Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 2, texto da nossa meditação nessa noite. Êxodo, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Apenas para nós nos contextualizarmos um pouco melhor, eu quero começar a leitura a partir do verso 22 do capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso 22. A palavra do Senhor assim nos ensina. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Que o Senhor nos abençoe e que o seu Santo Espírito nos guie à compreensão das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, eu creio que talvez a maioria de nós aqui já teve a grata alegria de brincar, né? Talvez quando criança, ou com os filhos, ou com os netos, já depois nós temos crescidos, daquele brinquedinho chamado quebra-cabeças. E eu percebo que em alguns lugares, alguns lares, essa é uma atividade, uma brincadeira que acaba se tornando um bom hobby, né? Eu tenho uma tia lá em Goiás que gosta de montar, e ela depois manda enquadrar isso, ficam peças muito bonitas. Quando nós compramos um quebra-cabeças, nós temos a visão do todo, sabemos como, de fato, a montagem final deve ficar, porque normalmente nós temos ali um panfleto ou a própria capa da caixa indica, né, o desenho a ser formado, a maneira como deve ser concluída, então, aquela montagem. No entanto, dependendo da quantidade de peças, nós vamos observar que alguns desses quebra-cabeças, de fato, dão muita dor de cabeça para que a gente consiga concluí-lo. E em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós pensamos até desistir, porque tentamos, procuramos e nos empreendemos tanto naquele trabalho e não conseguimos avançar tanto. Nós temos a visão do todo, mas o particular acaba fugindo, acaba gerando, e nós nos deparamos com algumas dificuldades, e acaba gerando uma certa ansiedade para terminar logo, ou até um desconforto por não achar a peça que nós tanto gostaríamos de encontrar. Quando nós pensamos na perspectiva da história da redenção, nós olhamos para um todo, que as Escrituras nos revelam. Sabemos que nós caminhamos para um fim, sabemos que nós temos um destino certo e seguro, que é a vida eterna. Mas enquanto esse fim, esse destino não chega, ou nós não chegamos nele, nós temos que lidar com particularidades, dia após dia, que muitas vezes causam os mais variados sentimentos, inquietações, irritações, nos causam temores, nos causam realmente até mesmo o próprio desespero, porque embora nós saibamos para onde estamos indo e com quem nós estamos caminhando,
algumas incertezas se apoderam do nosso coração. Quando nós olhamos para a narrativa do capítulo 2 de Gênesis, que trata do nascimento e o início da preparação de Moisés para a sua grande missão, nós vemos um desses momentos em que, na história da redenção, as coisas aparentemente pareciam ou deram a impressão de que estavam fugindo do controle de Deus. No entanto, o texto nos mostra, assim como toda a Escritura, que Deus cumpre os seus propósitos. E eu quero chamar a sua atenção para este texto sob essa perspectiva, sob essa temática. Deus cumpre os seus propósitos. Antes, porém, eu preciso relembrar pelo menos 3 coisas que nós já vimos na caminhada nessas 2 primeiras exposições baseadas no capítulo 1 do livro de Êxodo. A primeira questão é que nós estamos diante de uma guerra entre Deus e Satanás. O livro de Êxodo, antes de qualquer coisa, não foi apenas uma luta épica entre Moisés e Faraó, entre os hebreus e o povo egípcio. Não. É uma narrativa que retrata a batalha, ou uma batalha, dentre tantas outras que nós encontramos nas Escrituras, dessa grande e contínua guerra entre Deus e Satanás. Então você precisa observar, e eu convido você a olhar esse texto, observando essa questão, essa guerra entre Deus e Satanás. A segunda coisa importante de ser ressaltada é que o livro de Êxodo, ele, dentro da história, na narrativa bíblica, ele é um paradigma da nossa salvação. Não é à toa que os profetas e os salmistas, vez ou outra, fazem menção a este livro e o fazem exatamente para apontar como Deus salvou o seu povo da escravidão na terra do Egito. E, de forma semelhante, nós encontramos também rotineiramente essa referência sendo feita no Novo Testamento, enfatizando ou explicando a nossa salvação em Cristo por meio do êxodo que aconteceu no passado. E a terceira coisa importante nós entendermos quando nós olhamos para este texto é que o verdadeiro herói da história não é Moisés, não é o povo de Israel, não é nenhum outro personagem que neste livro é retratado ou descrito. O grande herói desta narrativa é o próprio Deus. É por isso que todas as vezes que nós olhamos para este livro, nós precisamos procurar encontrar Deus naquilo que a narrativa está nos apresentando. Nós já vimos isso quando olhamos para o capítulo 1 e vimos ali na descrição inicial que Moisés faz de que o grande herói se revela como um Deus que é fiel. O crescimento populacional dos hebreus, a escravidão que perdurava por longo tempo na terra do Egito, tudo era simplesmente o cumprimento daquilo que o próprio Deus havia anunciado a Abraão. Então nós vemos Deus manifestando a sua fidelidade, cumprindo um propósito supremo de glorificar a si mesmo por meio da revelação da sua fidelidade. Depois nós vimos que o povo foi maltratado, mas era um povo que, apesar dos maus tratos, era abençoado. E aprendemos que, mesmo em meio aos momentos difíceis da vida, vemos a manifestação da bondade de Deus. Podemos desfrutar do cuidado de Deus e da sua grata presença junto a nós, o seu povo. O sofrimento nos faz ansiar pela salvação. E era exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. Nós lemos o final do capítulo 1 e ele nos apresenta um primeiro elemento que eu quero chamar sua atenção aqui. Diante do que eu tenho exposto até agora, o que nós podemos aprender de Deus? Como nós podemos contemplar o cumprimento dos propósitos de Deus neste texto, nessa narrativa? A primeira coisa, veja comigo aí no verso de número 22. O texto vai descrever que Faraó endurece as suas ações contra o povo, contra os hebreus. E nós vemos aqui que as suas ações simplesmente são um pequeno vislumbre de todo o poder do mal que opera neste mundo contra o povo de Deus. Lembre-se que ele primeiro tinha dado a ordem para que o povo se tornasse escravo e fosse realmente açoitado, fosse afligido, isso está nos versos 13 e 14 do primeiro capítulo, e tudo isso com um propósito central, nós temos que nos lembrar disso também, no verso 1, no capítulo 1, verso 10, que é para que o povo não pudesse sair da terra, para que o povo não subisse e fosse embora.
Então ele aflige o povo duramente. Depois, ele viu que aquilo não estava resolvendo coisa nenhuma dentro do cumprimento do seu propósito, que era impedir também o crescimento populacional. Ele faz o quê? Ele dá uma ordem às parteiras. E a partir do verso 15, ou verso 15 e verso 16, nós vemos essa ordem, que era de que os meninos homens que nascessem deveriam ser mortos pelas parteiras, as meninas poderiam continuar com vida. Aquilo não resolve também, e Deus continua graciosamente aumentando o seu povo. Então, o verso 22 nos mostra uma atitude mais radical, mais drástica. Agora, uma ordem de um infanticídio dirigido não apenas às parteiras, mas a todo o povo. E a ordem era que todas as crianças fossem lançadas dentro do rio, o rio Nilo. Então, deveria ser cumprida essa ordem, esse decreto do rei, e as meninas poderiam continuar com vida. O que nós vemos nesse vislumbre do poder do mal que opera no mundo contra o povo de Deus? Nós vemos uma tentativa de impedir o cumprimento das promessas de Deus. É por isso que eu comecei lembrando o que eu já havia falado. O livro de Êxodo não é uma mera batalha entre Moisés e Faraó, entre os hebreus e os egípcios. O que nós vemos aqui é uma guerra maior, uma batalha maior, em que Deus está sendo confrontado pelas hostes malignas. E essa confrontação se dá por meio do próprio Faraó. Mas o que nós vemos é que Deus cumpre os seus propósitos. E de que maneira ele faz isso? Transformando os planos diabólicos de Faraó para que realmente os seus propósitos sejam executados e concretizados na história. Mesmo em meio a esse decreto, o que nós vemos, meus irmãos, é Deus agindo, e agindo de forma maravilhosa, para trazer salvação ao seu povo. O poder soberano do nosso Deus transformou os planos malignos de Faraó, aquele infanticídio, no momento de redenção. Deus estava começando a agir para que um Salvador nascesse e pudesse ser preparado para libertar o seu povo da escravidão que perdurava há muito tempo. O plano de Faraó exigia a morte, o plano de Deus, o nascimento. E o nascimento em uma condição extremamente inadequada aos olhos humanos. Pensemos um pouco, que pai e mãe em sã consciência proveria uma gravidez naquele momento, diante daquele decreto, sabendo que haveria 50% de chances de o seu filho morrer. Era um investimento de alto risco, era algo perigosíssimo. Mas a palavra começa a nos mostrar que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. A palavra nos mostra, meus irmãos, que aquilo que Faraó havia decretado não foi impedimento para a continuidade do nascimento dos hebreus. E esse casal, então, tem esse filho. E nós vemos que aquilo que Faraó intentou para prejudicar o povo, na verdade, foi transformado por Deus numa grande bênção. Nós vamos ver como isso acontece em seguida. Mas, por hora, eu quero ressaltar a lembrança de algo muito, muito parecido. A história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi maltratado pelos seus irmãos. José foi encaminhado como escravo. Para onde? Para o Egito. E ali ele se tornou um grande líder. E no reencontro com seus irmãos, qual foi a fala de José? No capítulo 50 do livro de Gênesis, no verso 20, ele vai dizer: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como agora vedes, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos de José foram instrumentos para conduzi-lo à ruína, à escravidão, ou quem sabe até à morte, como alguns deles intentavam. Mas aquela maldade praticada, aquele pecado cometido contra José e contra Deus, foi transformado numa grande bênção. Para quê? Para o cumprimento dos propósitos de Deus. E José consegue contemplar isso dizendo: para que se conserve muita gente em vida. Algo parecido estava acontecendo aqui. A história da redenção estava sendo desenvolvida por Deus, e agora ele chega num ponto onde transforma os atos malignos de Faraó para o cumprimento dos seus propósitos. Nós vamos voltar a isso em instantes. Antes, eu quero chamar sua atenção para um outro aspecto. O verso 1 e 2, então, descreve que esse casal
tiveram um filho. É interessante nós notarmos, porque aqui é feita uma descrição que eles são da casa de Levi. Isso parece algo que não tem tanta importância, mas nós precisamos nos lembrar que mais tarde a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. É a tribo sacerdotal. O que Moisés está fazendo ao relatar o seu próprio nascimento é destacando a sua procedência sacerdotal, a sua função dentro do povo do Senhor. Então ele vai dizer que eles tiveram um filho, e a palavra nos diz que esse filho era formoso, e por conta disso ele foi escondido por 3 meses. Imagine, meus irmãos, esconder uma criança durante 3 meses. Cada dia, um novo desafio. Sem acústica nas tendas que eles habitavam, nas casas ali no Egito, ou em qualquer outro lugar, certamente algo extremamente trabalhoso. A criança não poderia chorar quando sentisse mal, não poderia chorar quando tivesse fome. Alguém consegue controlar o choro de uma criança? Vocês que são pais mais recentes sabem muito bem do que eu estou falando, da dificuldade e o grande desafio de deixá-la caladinha. Mas, de alguma maneira, esses irmãos tiveram condições de velar, de esconder a criança durante 3 meses. E o que isso começa a nos mostrar? Isso nos mostra um segundo princípio. Deus cumpre os seus propósitos usando a fé dos seus servos. É isto. No desenvolvimento da história, Deus executa a sua vontade por nossa instrumentalidade. Graciosamente Ele nos chama e nos torna seus instrumentos. E o que move isso é a fé. E talvez você olhe para cá e fale, pastor, mas aqui não está falando de fé. E eu vou ter que dizer, de fato, aqui não está falando de fé. Mas nós precisamos entender aquilo que a própria Escritura fala sobre esse momento, sobre esse evento. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, no capítulo 11, a palavra do Senhor ali no verso 23 vai nos dizer: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Até aqui, nenhuma novidade. Durante 3 meses. Veja que a narrativa segue exatamente conforme Êxodo. No entanto, o autor da carta aos Hebreus vai acrescentar um detalhe muito importante. Porque viram que a criança era formosa, mantém um relato semelhante. Também não ficaram amedrontados pelo decreto de Faraó. Veja, há 2 expressões importantes e que são chaves para nós entendermos o que se passa em Êxodo capítulo 2. A ação dos pais de Moisés se dá como uma ação de fé. E é assim que o texto começa em Hebreus, pela fé. Não foram movidos pelo medo, até porque no final do versículo diz que eles não ficaram amedrontados com o decreto de Faraó. É bem provável que a gravidez e a própria ação de esconder aquela criança simplesmente era resultado de uma confiança plena na graça, na providência, na sustentação, na companhia do Senhor. E Deus começa então a usar aqueles servos para o cumprimento do seu propósito redentivo. Deus usa a fé daqueles homens, daquele homem, daquela mulher, que no texto não nos é revelado o nome, mas ao longo do livro é dito que o pai se chamava Arão e a mãe Joquebede, para que eles pudessem então ter essa criança. E meus irmãos, veja como essa fé vai se demonstrar de outras maneiras. A mãe abre mão do seu próprio filho, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com um betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Particularmente, eu não creio que essa mãe estava simplesmente se despedindo do seu filho, mas agindo pela fé, aquela mãe tem um cuidado de preparar um cesto. Ela vai colocar ali elementos que poderiam impedir que aquela nova embarcação pudesse naufragar. Ao contrário, ela vai ter todo o cuidado e vai procurar um lugar seguro também para deixá-lo ali. Às vezes nós vemos nos desenhos animados aí, especialmente dessas crianças, um bebê sendo colocado ali, no meio de crocodilos e coisas parecidas no Nilo, Eu, particularmente, à luz dessa narrativa, tenho dificuldades para crer nisso, porque o texto diz claramente que ela pôs o menino, largou o menino no carriçal à beira do rio. E era o lugar onde a filha de Faraó costumava se banhar. Vocês acham que a filha de Faraó ia
tomar banho no lugar onde estava infestado de crocodilos? Convenhamos, eu tenho as minhas dúvidas que isso de fato poderia acontecer. Aquela mulher pensou, ela organizou algumas ações, alguns processos, mas tudo movido pela fé. A sua crença na proteção do Senhor. E ela então vai largar ali o seu menino. Muitas vezes nós não pensamos, mas o que Joquebede estava fazendo era demonstrar um segundo ato de insubordinação. O primeiro foi quando ela escondeu a criança por 3 meses. O segundo é quando ela coloca o menino ali em proteção. Porque a ordem era o quê? Verso 22. A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Ela não jogou o filho dela. Ela o colocou em segurança e com muito cuidado. Quando nós olhamos então para essa história, nós vemos esse elemento também. Deus cumpre os seus propósitos na história por meio dos atos de fé que seus filhos demonstram. E aí nós chegamos na sequência e vamos contemplar algo de forma mais intensa, que Deus cumpre os seus propósitos por meio de eventos ordinários. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, de forma mais especial, é que nem sempre a atuação de Deus é por meio extraordinário, por ações miraculosas, mirabolantes, mas é simplesmente o fluxo natural da nossa existência. Deus vai agindo em cada parte, em cada ato dessa descrição que é feita nesse texto, e mostrando que os eventos ordinários que são desenvolvidos por pessoas comuns são instrumentos nas suas mãos para que os seus propósitos se cumpram, e mais, para que a nossa redenção seja concretizada. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus estava operando em cada pequeno detalhe dessa história, que cercava o nascimento de Moisés. As impressões digitais do Senhor estavam por toda parte no desenvolvimento da narrativa. Veja comigo, o primeiro elemento que nós vemos, em que vemos isso, é que Deus estava então agindo no nascimento deste Salvador, porque era isso que estava acontecendo, um Salvador estava nascendo. Veja no verso 2, que o texto nos diz que Moisés, ou a criança, era formosa. Foi Deus quem formou a criança no ventre da mãe. Foi Ele quem deu condições para que ela nascesse sem complicações. E essa ideia de formosura não é simplesmente uma ideia de beleza externa. É claro que isso deve ser considerado, mas é também a ideia de que era uma criança sadia. E aí nós voltamos para aquilo que a Escritura diz sobre a si mesma. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 7, verso 20, depois você pode abrir na sua casa e conferir, nós vamos observar que essa não era uma criança nada comum. Atos capítulo 7, no verso 20, a palavra vai nos dizer: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso. Mas Estevão vai completar o texto dizendo: formoso aos olhos de Deus. A formosura que nós temos aqui é algo comparável ao que acontece na criação, quando Deus cria o homem e a mulher, mostrando o poder sobrenatural de Deus ao estabelecer a vida do nada, mostrando o poder da palavra de Deus. A formosura não é simplesmente um aspecto físico, mas espiritual, porque Deus o formara para que ele se tornasse um salvador do seu povo. Mas Deus estava agindo não apenas no nascimento desse Salvador. Nós vemos que Deus age poupando a criança que foi deixada no mesmo Nilo no qual ele deveria ser afogado. O verso 3 nos mostra isso, que a mãe não joga, conforme o decreto do rei, o seu filho naquele rio, mas simplesmente o coloca com muito cuidado. Agora, nós temos que entender que não foi o cuidado, não foram os preparativos que Joquebede teve com aquele cesto e com a criança, não fora o local que ela escolhera para deixar a criança que preservou aquele menino. Um cesto como aquele, naturalmente, não era usado como embarcação, não era feito para flutuar. Ela teve que dar o seu jeito, é verdade, mas o que preservou a vida daquela criança foi o toque, foi o cuidado, foi a companhia, foi o poder de Deus. O que preservou a vida daquele menino foi tão somente a graça do Senhor, que agiu, é verdade, por meio das atitudes adotadas por Joquebede,
mas que na verdade era Ele que estava conduzindo todas as coisas. Deus estava ali, preparando a sua salvação. Deus estava ali preparando a redenção do povo hebreu. Não era comum e nada seguro tomar a medida que Joquebede adotou, mas debaixo do cuidado de Deus e da sua provisão, aquela criança permaneceu segura. Alguns comentaristas fazem uma relação interessante que eu creio que eu não posso deixar de lado. A palavra que é traduzida aqui para a nossa versão, aí no versículo de número 3, né, como sexto, a palavra hebraica é a mesma palavra para se referir à arca. E a relação que eles fazem se dá pelo fato de que, fora Gênesis capítulo de número 6, de 6 a 9, quando nós temos o registro do dilúvio, essa palavra não ocorre em nenhum outro lugar. E eles nos chamam a atenção para alguma semelhança. Como Moisés foi salvo do afogamento? Por meio de um cesto, por meio de uma arca. Como Moisés foi salvo do afogamento? Por meio de um cesto, por meio de uma arca. Veja, o que eles ressaltam é que tanto no evento do dilúvio, quanto no evento do nascimento de Moisés, né, Noé e Moisés foram salvos pelo mesmo instrumento. Mas o que estava por detrás desse instrumento era mais precioso, era mais importante, que era o cuidado, que era a provisão e a bênção do Senhor. Ambos foram personagens importantes no desenvolvimento divino da redenção. E ambos encontraram a salvação dentro, então, de um cesto que era sustentado não pela sua capacidade, mas pela própria graça de Deus. Deus opera de outra maneira, e Ele opera o cumprimento dos seus propósitos agora por meio da filha de Faraó. Observe comigo o versículo de número 5. O versículo 5 vai dizer que a filha de Faraó, então, desce ali para se banhar no rio. Há alguns detalhes importantes aqui. Pense na cena, né? Essa mulher vai se banhar, as suas criadas vão ficar ao redor, mas não próximo dela, e vão ficar, segundo o texto ali, à beira do rio. Aonde Joquebede havia deixado o cesto? À beira do rio. Mas não foram as criadas da princesa que o contemplou. O texto nos mostra que foi a própria princesa, vendo ela o cesto no carriçal. Ela olha aquilo. Agora imagine você, ela olhando aquele cesto e dizendo: vá lá buscar para mim. Quantas coisas você vê ao seu redor que não lhe despertam curiosidade? Quantas coisas você vê no seu dia a dia que você não tem o desejo, a disposição de ir lá pegar ou verificar o que de fato é aquilo ou o que está acontecendo ali? É verdade que a nossa curiosidade fica aguçada em vários momentos ao longo do nosso dia. E aquele foi um dos momentos na vida da princesa. Ela ficou certamente curiosa e queria descobrir do que se tratava aquele cesto. Então ela dá aquela ordem. E a palavra nos mostra que a sua curiosidade resultou na aproximação dela e daquela criança. E quando nós olhamos para o versículo 6, nós vemos como a providência de Deus vai desenvolvendo essa narrativa para que toda a circunstância seja moldada e se torna propícia para o salvamento daquela criança, que se tornaria um salvador de Israel. Quando ela abre o cesto, o que ela percebe? O choro. A criança estava chorando. Às vezes choro incomoda, né? Mas às vezes choro comove. Choro muitas vezes nos quebranta, faz com que nós nos tornemos mais sensíveis. Eu não sei se a criança chorava antes do cesto ter sido achado, eu não sei se ela chorava desde o momento em que foi separada da sua mãe, mas eu sei, a palavra registra que naquele momento em que a princesa teve acesso à criança, Moisés estava chorando, e aquilo foi um instrumento certamente de Deus para levá-la à ação seguinte. Veja, a palavra vai nos mostrar que ela, ao contemplar a criança, teve compaixão dele. Talvez o choro ou a própria condição, porque ela vai dizer, ele é um hebreu. É bem provável que a fé de Arão e também de Joquebede tivessem levado com que eles fizessem aquela criança passar pela circuncisão. Nós não sabemos ao certo, mas é muito provável. E lembre-se, eles eram de uma tribo
sacerdotal. O fato, meus irmãos, é que Deus começa a mover uma série de peças para que aquela mulher ficasse balançada. E aquela circunstância encontrada pela princesa faz com que ela então tome uma decisão. E uma decisão gravíssima. Uma decisão que envolvia a desobediência de um decreto de Faraó. Em vez de ordenar, e isso poderia ter acontecido, que aquela criança fosse lançada, mesmo reconhecendo que se tratava ali de um hebreu, ela fica extremamente comovida. E aí entra em cena uma outra personagem. O texto, eu esqueci de mencionar, mas nós não vemos nomes sendo descritos. O nome de Moisés, por exemplo, só aparece no verso 10. É bem provável que o anonimato se dá simplesmente porque a ideia aqui é ressaltar não as personagens que são apresentadas, mas o próprio feito, o próprio evento, e aquele que está por detrás de todo o evento, que é o nosso Senhor. A sua providência, a sua provisão. E essa nova personagem, conforme o verso 7, era a irmã do menino. Nós sabemos, à luz de Êxodo capítulo 15, verso 20, que era Miriam. E nós vemos ali que Miriam, o texto não nos dá mais para pensar muito sobre o contexto, mas Miriam, conforme o verso 4, havia ficado de longe, talvez amando da sua mãe, ou apenas por curiosidade, mas ela ficou de longe observando o que iria acontecer. E quando ela vê aquele encontro da princesa com o bebê, ela não pensa duas vezes. Ela tem uma atitude de ousadia, de coragem e expressa inteligência, muita sabedoria. E o que ela faz? Veja, ela vai virar para a princesa e vai dizer: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ela não deu tempo para que a princesa pensasse no que fazer com aquela criança. Antes mesmo que uma decisão fosse tomada, ela apresenta a alternativa. Veja que sabedoria. Uma criança, uma jovem, que aponta uma alternativa que poderia trazer a manutenção da vida do seu irmão. Miriam tinha uma pessoa especial na sua mente e no seu coração, alguém que ela gostaria muito de sugerir. E o verso 8 nos mostra que ela então sai e vai chamar a mãe do menino, Joquebede. Que bênção! Deus estava agindo por meio daquela garota que estava ali, irmã de Moisés. Não era uma irmã que queria ver a morte do irmão, né? Era uma irmã que queria preservá-lo. E ela também foi um instrumento de Deus para o cumprimento dos propósitos divinos. Nós vemos na sequência que a própria Joquebede foi, mais uma vez, usada pelo Senhor no cumprimento dos seus propósitos. E talvez uma das influências mais marcantes na vida de Moisés. Ela foi responsável pela educação inicial de Moisés. A palavra nos mostra, então, que a princesa recebeu ali Joquebede e disse: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Olha que bênção! Além de ter o seu filho de volta, ela ainda receberia para poder criá-lo. E o texto diz que a mulher tomou o menino e o criou. Meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que as Escrituras se referem, acerca de Moisés, nós podemos dizer que duas coisas certamente foram marcantes nesse primeiro momento na vida de Moisés. O recebimento da fé. Lembre-se, seus pais agiram por fé quando o esconderam, e eu não tenho dúvida de que eles o criaram movidos pela fé e dos princípios da fé. E um texto que pode nos ajudar a entender isso é Êxodo capítulo 3, você pode passar a página da sua Bíblia, que você vai observar no verso 6, quando então Moisés tem um encontro com o Senhor, Deus vai se apresentar assim para Moisés: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai. Antes de falar que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é a estrutura regular, ele vai dizer: eu sou o Deus de teu pai. Moisés sabia quem estava falando com ele. E certamente isso fruto da educação que ele recebe da sua mãe e do seu pai. E a outra coisa importante é que ele aprende a ter amor e empatia pelos hebreus que estavam escravizados. Hebreus capítulo 11, nos versos 24 a 26 dizem: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja,
ele aprendeu a amar o seu povo. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão das riquezas do palácio. E quando nós olhamos mais detalhadamente a narrativa, Moisés tinha no seu coração a convicção de que Deus havia o chamado, Deus havia o designado para libertar o seu povo. Não é à toa que na sequência ele vai matar um egípcio. É claro que ele começa a fazer isso de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, mas nós olhamos para Atos e vemos claramente no capítulo 7 que ele tinha plena convicção do seu chamado. E é por isso que ele ama aquele povo. Mas Deus age também por meio dos desmame e da adoção de Moisés pela filha de Faraó. O verso 10 nos mostra que Joquebede tem um novo trauma, usando a linguagem bonita, contemporânea dos nossos dias, né? Ela novamente passa por outro trauma. Pela segunda vez tem que abrir mão do seu filho. E ela o faz. Ela entrega a princesa, a filha de Faraó, o qual o nomeia de Moisés, e nós vemos, meus irmãos, como Deus usa isto no cumprimento dos seus propósitos. Joquebede teve que lidar com uma segunda perda, mas Deus estava fazendo o que era melhor para ela e o que era melhor para Moisés, e mais, o que era melhor para o seu povo. Sabe por quê? Porque Moisés ali no palácio foi tratado não como um escravo hebreu, mas como um filho da princesa, como um príncipe. E isso significa que ele teve tudo do bom e do melhor, como segurança e uma excelente educação. Atos capítulo 7, no verso 22, diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Na sequência, é dito que ele desenvolveu a sua capacidade para a liderança, pois ele era poderoso em palavras e obras. O que eu quero dizer é que, nessa separação, nesse rompimento com a sua mãe, nesse encaminhamento de adoção para a filha de Faraó, Deus estava usando o próprio Faraó e os seus recursos para modelar aquele que iria libertar o seu povo, aquele que iria conduzir o povo de volta à terra da promessa. Deus estava operando, meus irmãos, para que Moisés estivesse pronto. Isso me lembra um texto muito conhecido por nós, das Escrituras. Romanos capítulo 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um evento trágico. Uma mãe é separada do seu filho, o filho é separado da mãe. Mas por trás dessa separação nós vemos a boa mão de Deus conduzindo a história do seu servo e do seu povo, para desenvolver a história da redenção. Todas essas coisas, meus irmãos, aconteceram segundo a providência de Deus, que tinha o fim, o propósito de realizar, de concretizar o plano da salvação na história. Cada um desses eventos contribuiu de alguma forma para a preservação ou para a preparação de Moisés, a preparação de um Salvador. E a continuação da narrativa nos mostra que os eventos continuam sendo usados por Deus. O verso 11 vai mostrar um período em que Moisés já estava com 40 anos. Né? Então ele sai para ver os seus irmãos e vê ali uma briga entre um egípcio que estava castigando um hebreu, e ele olha para um lado e olha para o outro, não tinha ninguém, ele vai lá e mata o egípcio para poder livrar o seu irmão, o seu compatriota hebreu. Sabe o que isso aconteceu? O que isso gerou? Uma perseguição. O texto nos fala que Faraó queria matar. Quando o Faraó ficou sabendo o que Moisés havia feito, Faraó queria matá-lo. E ele então tem que fugir para o deserto, a terra de Midian, onde então vai conhecer sua esposa Zípora, vai ter filhos, mas é um período de 40 anos no campo, pastoreando, onde ele fica sem as regalias, os benefícios do palácio. Mas sabe o que acontece ali? Deus molda, Deus talha, Deus trabalha na vida daquele homem. Veja como os eventos são sucessivamente descritos, né, como marcas da providência de Deus na vida do seu povo. Para nós finalizarmos, nós temos que nos lembrar que a história de Êxodo não é a história de Moisés, não é a história de Faraó, não é simplesmente a história do povo hebreu, é a história da redenção. A história do nascimento de Moisés é uma história maravilhosa de como Deus cumpre seus propósitos na história da nossa salvação. Mas ela não é a história toda. A palavra nos mostra, meus irmãos, que Moisés foi um salvador, mas ele não era o salvador escolhido por Deus. Ele apenas era um protótipo daquilo que Deus iria fazer, daquilo que Deus iria realizar. E a Bíblia nos ensina que um menino nasceu na cidade de Belém, que era digno de tanto maior glória do que Moisés. Hebreus nos lembra exatamente isso no capítulo 3, verso 3. Alguém que era superior ao próprio Moisés.
Esse menino foi chamado de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Assim como Moisés era o salvador do povo de Israel, Jesus é o salvador da igreja, do povo de Deus. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que como Moisés nasceu sob uma terrível perseguição contra o povo de Deus, Jesus também estava em algo parecido. Nós olhamos para a palavra e Mateus vai dizer que Herodes estava determinado a matar o rei recém-nascido. Primeiro ele pergunta para os magos, onde está o recém-nascido? Certamente para tirar-lhe a vida. Como não teve sucesso, ele então lança um decreto, ordena abertamente que seus soldados e a população matassem todos os bebês meninos. Vejam a semelhança, que nascessem em Belém. A provisão de Deus fez com que os seus propósitos se cumprissem, e ele então preserva Cristo naquele instante com uma fuga de seus pais para o Egito. Olha só para onde? Para o Egito. E todos esses eventos, meus irmãos, todos esses acontecimentos estavam simplesmente cumprindo os propósitos de Deus, nos mínimos detalhes, para que o nosso Salvador vivesse e morresse para nos salvar. O que eu quero chamar a sua atenção com isso é: a salvação é uma obra exclusiva de Deus, do começo ao fim. Deus está por detrás de cada detalhe da história. E isso tem a ver comigo e com você. Hoje, agora, vivemos dias difíceis, cada um de nós temos os nossos dilemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, e eu quero nessa noite, a partir do que nós vimos, o fato de que Deus transforma os planos diabólicos para o cumprimento dos seus propósitos, o fato de Deus trabalhar por meio da fé dos seus servos, o fato de Deus agir em eventos ordinários da nossa vida. Eu quero desafiar você a confiar e a descansar na providência de Deus. Confie e descanse naquilo que Deus realiza por você e na sua vida. Ele continua a agir na história. Nada está fora do seu controle. Nem essa pandemia que nós vivemos. Nada. Ele é o agente soberano. E por isso você e eu não precisamos temer o mal. O mal não nos alcançará. Podemos padecer ainda até a morte, mas de forma alguma seremos arrebatados das mãos do nosso Senhor. Escolha viver pela fé, não por aquilo que seus olhos veem. Escolha viver confiando em Deus, não em você, não nos seus projetos, não nas suas habilidades, mas tão somente no Senhor. E além disso, eu quero desafiar você a submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. Você precisa se colocar em obediência nas mãos do Senhor, para que Ele use você como Ele quiser. Lembre-se, Joquebede foi um instrumento de Deus, ela sofreu, mas ela teve a bênção de ser um instrumento na história da redenção. Sujeite-se à vontade de Deus, aos planos de Deus para a sua vida, em obediência. Aprenda a se colocar em total submissão àquilo que Deus está pedindo para você. Não é uma submissão parcial, entende? Não é você fazer determinadas ou apenas algumas coisas que Deus lhe pede. Deus nos chama para nos sujeitar plenamente ao seu senhorio e à sua vontade. E lembre-se, nós cantamos um hino que diz: as tuas mãos dirigem meu destino, acaso para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Lembre-se que muitas vezes, nesse grande quebra-cabeça da vida, nós vamos ter que passar pela pecinha da dor, da aflição, do sofrimento. Mas não se esqueça, até nesses momentos, o Senhor conduz a sua vida. Que assim Ele nos guarde e que nós descansemos na sua